not Christian, I can be center. Yeah.
Declare isso, Senhor. Declare que Ele é o seu Senhor. Minha vida é teu louvor, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Nossa.
irmãos, vamos ler o texto bíblico, Lucas capítulo 22, versículo 41, diz assim: Ele, Jesus, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Algumas versões diz a um tiro, né? Algo semelhante assim. E isso, o que ele queria dizer aqui, o escritor queria dizer aqui, que era um espaço, se afastou um pouco. Esse pouco aqui, ele seria mais ou menos 20 a 30 metros, ok? 20 a 30 metros. Inclusive, o tema dessa mensagem minha é a 20 metros de Jesus, porque é esse espaço que o escritor ele relata aqui. Bem, o que eu quero trazer aqui para nós na noite de hoje, para a nossa reflexão na noite de hoje, é a respeito de aproximação, de nos aproximarmos de Cristo. Até que ponto nós devemos estar para ouvirmos a vontade de Deus, para ouvirmos a voz de Deus na nossa vida? Bem, nós conhecemos a história de Cristo. Aqui fala que Jesus estava no Getsemane. Ele estava no Getsemane em oração, ele estava orando no Getsemane. E nesse momento a Bíblia diz que ele levou consigo 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos foram convidados pelo Senhor para estarem com ele em um período de oração. Esses 3 eram os discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Eram os discípulos que o Senhor convidou para estar com ele. Assim como nós temos as pessoas que nos afeiçoamos mais, nos aproximamos mais, Jesus também tinha 12 discípulos e ele tinha aqui os discípulos que eram mais próximos dele. E nessa ocasião a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele estava ali no Getsemane com esses discípulos que ele tinha convidado para orar. Era um momento de oração. E olha que interessante. Normalmente nós não recebemos convites desta magnitude. Por que eu digo desta forma? Porque um convite para oração é algo glorioso. Somos convidados, na maioria das vezes, para um jantar, para um café, para um almoço, para irmos ao cinema, para irmos ao shopping, para um futebol, para a praia, correto? São os convites que nós temos. Agora, seja sincero, quantas vezes você recebeu o convite, não estou dizendo aqui da igreja, do pastor, que eu vou fazer para vocês, mas um convite de um amigo que você julga amigo seu, dizendo assim: vamos orar, você pode orar comigo, eu vou estar orando tal dia, ou eu vou estar orando durante uma semana, você pode orar comigo? Quantas vezes você recebeu um convite desta profundidade? Vejam que não recebemos convites desta natureza, porém os discípulos receberam um convite para orar. E aí eu pergunto para você, e digo para você: amigo que é amigo, ele convida para orar. Se você tem um amigo que nunca te convidou para orar, não é bem um amigo, porque o amigo ele convida para orar também. Não é só para um almoço, não é só para um jantar. O amigo convida para orar. O amigo ele vai estender esse convite para você para oração. E Jesus ele disse aqui, convidando esses amigos para um período de oração. Então os amigos são lembrados e devem ser lembrados, não somente quando nós queremos passear, mas quando nós também estamos atribulados. Os amigos servem também para nos ajudar nesses momentos de
dificuldades. Porque normalmente os amigos estão ao nosso redor quando nós estamos bem, quando nós estamos com dinheiro no bolso, quando nós estamos com saúde, quando nós temos os nossos nomes nos holofotes. Porém, quando nós estamos em dificuldades, os amigos vão se distanciando. Agora, o verdadeiro amigo é aquele que ele está com você tanto no momento bom como no momento ruim. O verdadeiro amigo é aquele que come churrasco com você, mas que também dobra o joelho no Getsemane para interceder contigo. E não é interceder por ele, é interceder por você. Então aqui nós encontramos os amigos de Cristo, apesar de suas debilidades, porém estavam ali junto com o Senhor, e eles recebem esse convite de Cristo. Vamos à oração, vamos para o Getsemane. Getsemane é o lugar de aflição, Getsemane é o lugar do clamor, Getsemane é o lugar da oração. Por quê que nós precisamos passar pelo Getsemane? Porque para nós vencermos o Calvário, primeiro nós precisamos passar pelo Getsemane. Ninguém que não venha passar pelo Getsemane terá sucesso no Calvário. Então Jesus ele estava prestes a ir ao Calvário. Ele estava prestes a ser entregado para ser crucificado. Ele ia passar como passou pelo Calvário, porém antes do Calvário, ele foi ao Getsemane. E para ir para o Getsemane, ele convida os seus amigos mais próximos para intercederem com ele. Se nós queremos ter êxito, se nós queremos ter vitória na nossa vida, nós precisamos ter o momento do Getsemane. O momento do Getsemane é um momento de renúncia. O momento do Getsemane é o momento da oração. O momento do Getsemane é o momento da entrega. O momento do Getsemane é onde nós conhecemos os verdadeiros amigos. O momento do Getsemane é o lugar onde nos esvaziamos e deixamos Deus guiar a nossa vida. Esse é o Getsemane que nós precisamos passar. A oração do Getsemane, ela mostra visão e conforto. Visão e conforto. Quando vamos para o Getsemane, nós temos a visão de nós mesmos. Nós temos visão de nós mesmos, nos confortamos, nos sentimos confortáveis na presença de Deus. Se você está atribulado, se você está abatido, experimente orar. Experimente orar, porque a oração, não só teologicamente, mas cientificamente, é terapêutico. A oração conforta a nossa alma. Quando nos sentimos abatidos, quando nos sentimos tristes, quando nos sentimos atribulados, basta orarmos, que isso vai aliviar a nossa alma, vai trazer um conforto para nós, e vamos passar a ter uma visão de nós mesmos. Vamos começar a ter uma visão diferente do Calvário. Aquele medo que nós temos das dificuldades que o Calvário representa. As dificuldades, o Calvário representa os momentos mais difíceis que nós teremos que enfrentar. No Getsemane, em oração, a oração nos fará ter uma visão diferente. A oração nos prepara para o Calvário. Veja que Jesus Cristo, para enfrentar o seu ministério, ele vai ao deserto, e lá no deserto ele fica em oração e jejum. Por um período de tempo, orando e jejuando. E isso confortou a sua alma e lhe deu a visão de si próprio e de um Calvário vindouro. Então a oração nos prepara, a oração nos conforta, a oração nos dá uma visão diferente daquilo que nós temos de nós mesmos
e do Calvário que nós teremos que enfrentar. Se sofremos e não temos visão, é por falta de oração, de orarmos. E é por isso que eu digo, às vezes nós estamos sem visão, não temos uma visão de nós mesmos. E aí é onde é tão bom quando nós recebemos o convite de um amigo para oração. E diz: vamos orar? Vamos para a oração? Ou como os peregrinos disseram para Davi: vamos a Jerusalém? E aí o salmista disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O convite para buscar a Deus conforta a nossa alma. O convite para buscar a Deus nos dá uma visão diferente, nos faz enxergar diferente o horizonte à nossa frente. A oração, ela abre os nossos olhos, os olhos da alma. A oração nos prepara para o Calvário. A oração nos prepara para vivermos em comunidade, em sociedade. A oração, ela deve ser seguida por todos nós. A Bíblia diz que os seus melhores amigos estiveram com ele na oração. Porém, nós não devemos ancorar a nossa esperança em uma amizade. Jesus, ele convida os seus amigos para a oração, porém a sua confiança e a sua esperança não estava ancorada nos seus amigos. Por que nós não devemos fazer isso? Porque se assim o fizermos, nós vamos nos frustrar. Quando Jesus convida os discípulos para a oração, a Bíblia diz que ele se distancia. Ele se distancia, isso cerca de 20 a 30 metros, vamos dizer 20 metros. 20 metros se distancia dos seus amigos, e ele ora. E era uma oração profunda, era uma oração melancólica, era uma oração que aquilo que Jesus tinha na alma, ele expressou, ele externou diante do Pai através daquela oração. E ele volta a ter com os discípulos, não uma vez, algumas vezes, ele volta até os seus discípulos, e todas as vezes que ele volta para observar os seus discípulos, a Bíblia diz que ele encontra os seus discípulos, seus amigos, dormindo. Por isso eu disse, se a esperança do Senhor estivesse ancorada nos seus amigos, ele teria falhado. Ele levou os seus amigos para estarem com ele, porém, ele não estava amparado nos amigos. Os amigos eram para ter uma lição do que era o Getsemane. Porém, Jesus sabia que ele não podia depender da amizade. Então, os seus amigos dormem e o Jesus acorda. Jesus diz para eles assim: nem por uma hora conseguis velar comigo? Nem por uma hora conseguis permanecer orando comigo? E ele vai outras vezes, encontra os discípulos também, até que na última vez ele diz: dorme, descansa. E esse sono que os discípulos tinham, esse sono que a Bíblia relata aqui, que os discípulos estavam dormindo, não é esse sono nosso fisiológico, não. Era um sono diferente. Era um sono diferente. Por quê? Esses homens que estavam com o Senhor Jesus eram pescadores, eram homens acostumados a passar a noite acordado. Vocês acham que durante meia hora, uma hora que Jesus estava orando ali, eles iam dormir daquela forma? Pessoas que atravessavam a noite, lançando a rede, pescando. Eu que estou praticamente 2 dias, 2 noites sem dormir, estou aqui acordado e sem sono. Imagina esses homens acostumados a passar a noite pescando. Então era um sono espiritual, era
era um sono espiritual, não era uma necessidade fisiológica, era algo espiritual, e Jesus entendeu isso. Então Jesus os leva para que eles possam ter essa experiência, para que eles possam aprender a orar e não dormir no momento da oração. Então o que o Senhor diz aqui, Ele se distancia, e para que nós possamos nos concentrarmos nas coisas de Deus, para que nós possamos realmente nos conectarmos com os céus, nós precisamos do quê? Nos afastar. A Bíblia diz que o Senhor se afastou. Por quê? Ele não pôde, ele levou os discípulos. Para que ele levou os discípulos? Para orar com ele, correto? Por que ele não orou junto com os discípulos? Quando nós temos oração aqui na igreja, e eu quero convidá-los para isso, chegando já, convidando vocês para orar, ok? Vamos orar. Amanhã é feriado, então vamos deixar o feriado, mas vamos começar terça-feira e vamos orar terça, quarta, quinta e sexta, ok? De terça a sexta-feira nós teremos oração aqui na igreja das 19 às 19h30, meia hora de oração, de terça a sexta, essa semana. Terça, quarta, quinta e sexta, das 19 às 19h30, convido-lhes para estarem aqui comigo orando. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor nosso Deus. Posso contar com vocês? Amém? Amém. Jesus podia orar com os discípulos? Podia. Quando nos reunimos aqui para orar, eu convido vocês, aí vocês vêm, dobram o joelho, eu subo lá numa salinha para orar. Não, eu oro com vocês. Eu oro com vocês. A Bíblia diz que Jesus se retirou 20 metros para orar. E essa distância representa para nós o que? É o distanciamento do mundo, é o distanciamento de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos prende a não orarmos. Então, para que nós possamos ter uma conexão com Deus, nós precisamos nos afastar, nós precisamos se retirar, nós precisamos se desconectar com o mundo para nos conectarmos com Cristo. O Senhor, Ele se distancia até dos discípulos, porque Ele sabia que os discípulos não estavam conectados. Então o Senhor se distancia até deles. Por quê? Porque se o Senhor fica com eles, aí vem aquele versículo que diz: um abismo puxa outro abismo. A tendência é de sermos contagiados, contaminados por aquilo que Deus não quer, e nos afastar dos propósitos de Deus. Então nós precisamos nos afastar. Esse afastar para nós representa nos afastarmos dos nossos afazeres. Por que nós não oramos? Por que não oramos? Comece a enumerar aí os motivos pelos quais você não ora. Bem, primeiro, eu não oro porque eu não tenho tempo, não é isso? Eu não oro porque a minha esposa não ora comigo. Não oro porque o esposo não ora comigo. Eu não oro porque eu chego muito cansado. Eu não oro por isso, por isso e por isso. Não é verdade? Nós temos inúmeros motivos para não orar. E o que nós precisamos? Nos afastar disto. Nos afastarmos disto para nos conectarmos com os céus. O Senhor se afastou para a oração, e nós precisamos nos afastar para a oração. O que está nos impedindo da oração? Você sabe o que te impede? Você sabe qual é o motivo que está te impedindo? Se afaste disso e vá para a oração. Se queremos vencer o Calvário, precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos prende, das cadeias, dos grilhões que nos prende, para não nos afastarmos para a oração. Como eu disse aqui, vamos ter oração essa semana.
O que será que vai segurar muitos que aqui estão para não estar aqui? Porque vamos ser sinceros, 100% dos que estão aqui não estarão aqui orando. Porque na oração sempre é assim. Você convida 1000 para aparecer 10, às vezes, para oração. Então nós somos sinceros com isso. Mas o convite está lançado. E quero eu estar enganado e chegar aqui na terça-feira e ter muito mais gente do que tem aqui. Porém, nós precisamos entender e já olharmos o que poderá me segurar terça-feira para não estar aqui na oração. Mas eu vou me afastar. Eu sei que na terça-feira eu vou chegar muito cansado. Eu vou chegar muito cansado porque eu tenho isso para fazer. Então eu vou chegar muito cansado e não vou poder vir, mas eu vou me afastar disso, eu vou vencer isso, eu vou deixar esses amigos para trás, vou deixar isso. E eu vou para a oração. Porque é na oração que eu vou ter uma visão diferente. É na oração onde eu vou encontrar conforto. É na oração onde eu vou encontrar a base para que eu possa vencer o Calvário. Então é isso que nós precisamos olhar e colocarmos em prática. Colocarmos em prática. E não vamos dormir. Não vamos deixar o sono espiritual se apoderar de nós, como se apoderou daqueles 3 amigos de Cristo por 3 vezes. Vamos vencer o sono espiritual. Eu sei que às vezes bate a necessidade fisiológica, principalmente a pessoa trabalha muito, e às vezes a gente encontra algum ali que ele ora 10 minutos e dorme 20, tá? Mas não deixa o sono espiritual se apoderar de você. Eu tenho um pastor amigo meu que uma vez ele foi orar e dormiu. E depois ele disse para mim assim: mas é tão gostoso dormir aos pés de Cristo, né? Como é bom dormir aos pés de Cristo. Então venha, nem que seja para dormir aos pés de Cristo. O sono fisiológico, o espiritual não é bom não, tá? É perigoso. Venha para a oração. Então nós encontramos aqui este lugar, o Getsemane, ele tem suas finalidades na nossa vida espiritual. O Getsemane, a finalidade é o quê? É nos preparar, é estarmos preparados para vencermos o Calvário. O Getsemane é o lugar onde nós encontramos os verdadeiros amigos. É no Getsemane. Você quer saber se fulano realmente é seu amigo? Leva ele para o Getsemane. Convida ele para participar das tuas aflições. Porque quando nós vamos para o Getsemane é quando nós estamos atribulados. Ninguém vai ao Getsemane se está tudo bem. Ninguém vai. O Getsemane na nossa vida é quando nós estamos atribulados. Quer conhecer os seus verdadeiros amigos? Convida ele para participar das tuas aflições. Convida ele para participar das tuas tribulações. Leva ele para o Getsemane. Se ele for e se manter firme com você, ele é teu amigo. Ainda que durma lá, mas ainda é seu amigo. Ainda é seu amigo. Ainda que não te ajude como deveria te ajudar, mas ele foi. Ele mostrou bom interesse. Não suportou as lutas que você está enfrentando. Sabe por quê? Porque existem situações na nossa vida, meus irmãos, que é só eu e Deus. É você e Deus. Amigo nenhum vai te ajudar. Ele pode ter boa intenção, ele pode ir com você, ele vai ajoelhar lá, mas ele não vai conseguir vencer a luta e te ajudar a te tirar da aflição, porque é você, e é por isso que você tem que se afastar deles, porque eles não vão te ajudar. Não vão te ajudar. Eles chegaram até ali, mas dali para frente eles não conseguem ir mais. É até aqui. Minhas forças se esgotaram. É até aqui. E agora, meu irmão, esses 20 metros para dentro do Getsemane é você e Deus. Esposa não vai te ajudar, filho não vai te ajudar, o teu esposo não vai te ajudar, seus filhos e muito menos os amigos. É você e Deus. É ali que você vai ter que escolher. Ou eu fico com meus amigos,
e sou derrotado no Calvário, ou eu fico aqui com a minha família e sou derrotado no Calvário, ou eu me afasto e me conecto com Deus para vencer o Calvário. É nesse momento onde nós vamos ter que fazer a escolha de nos afastarmos. É nesse momento que nós vamos ter que nos afastarmos. E é no Getsemane que nós aprendemos a orar mais. É no Getsemane que nós aprendemos a vigiar. A Bíblia diz: orai e vigiai. O que é oração e o que é vigilância? Lembra o exemplo, lembra a passagem lá de Gideão? A Bíblia fala que Gideão, ele desce ao ribeiro com os soldados, ok? Seus soldados, e ali ele começa a separar soldado de soldado. Existia um soldado, existiam soldados e o soldado. E ele começa a separar. Como que ele separa ali os soldados? É como separar o joio do trigo. Como que ele faz essa seleção? A seleção é muito simples. Deus orientou ele e disse: aquele que se ajoelhar para tomar água, é assim que a Bíblia diz? Aquele que se ajoelhar para tomar água, coloca de um lado. Qual era o outro modelo de soldado? Porém, aquele que levar a água à mão à boca, como lambe o cão, não é assim, Fernando? Fernando já mostrou ali que é assim. Coloca a parte. Os 300 eram aquele que ajoelhava ou aquele que puxava a água, lambia como cão? Aquele que lambia como cão, a Bíblia diz. Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos orar e vigiar. Uns ajoelharam, mas não vigiaram. O que representa isso? Tem gente que ora, ele até ajoelha para tomar água, ele ora, mas ele não vigia. Se você ora, pode orar bastante, mas se não vigia, você vai cair. Você vai cair. Porém, os soldados que levavam a água, lambiam como cão, foram os 300 de Gideão. Por quê? Porque estavam vigiando. Você está numa guerra, aí você vai ajoelhar e ficar tranquilamente tomando água, você vai ser pego pelas costas. Aqueles 300 estavam atentos, tomando água, mas vigiando, tomando água, mas vigiando. É assim que nós devemos agir, sermos vigilantes. Sermos vigilantes. Por isso a Bíblia diz: orai e vigiai. Orai e vigiai. Existem muitos erros, porque às vezes até oramos, mas não vigiamos. Nós precisamos unir os dois, a oração e a vigilância. E como orar? O Senhor nos ensinou a orar. E tem muita gente que nem orar ele consegue fazer da forma correta. Qual é a forma correta de orar? Quantas orações que nós ouvimos por aí de forma equivocada? Quantas orações? Jesus ele ensina dizendo assim: sempre quando orar, pedir ao Pai em meu nome. Essa oração correta, muito simples, muito simples. Jesus disse: peça ao Pai em meu nome. Toda oração deve ser seguida nesse molde. Peça ao Pai em meu nome. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos as pessoas, e o próprio Jesus disse: não recebeis, porque pedis mal, de forma errada. Quantas vezes nós ouvimos pessoas orando aqui, que essa oração, e às vezes a pessoa quer até tentar decorar uma oração, deixar mais decorativa a sua oração, e ele faz de forma errada, coloca o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é quando nós batizamos alguém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o único lugar que se usa na oração, a conclusão, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o único lugar, é no batismo. Em parte alguma nós encontramos essa forma de orar, terminar a oração: eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado esse tipo de oração.
Lá no batismo, sim. Em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fora disso, Jesus diz: tudo o que pedides ao Pai em meu nome. E tem gente, eu costumo dizer, que pede, na oração dele tem 4 deuses. Tem 4. Nem é só a Trindade, são 4. Quer que eu prove para vocês? Tem gente que vem orar e está aqui orando: Senhor meu Deus, aqui estamos na sua presença. Quantos Deus? 1, né? Vai contando. 1. Senhor meu Deus, estamos na tua presença, buscando a ti, Senhor. Abençoe o Adriel, abençoe o Fábio. Senhor meu Deus, tudo isso eu te peço. Quantos deuses? Até aqui 1 Deus, né? Meu Deus, ele fala assim no final: meu Deus, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos Deus? 4. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é conhecido. Esse primeiro Deus já é estranho. Está entendendo quantas orações que nós ouvimos pessoas fazer de forma equivocada? Então não tenta querer enfeitar. É em nome do Pai. É ao Pai em nome de Jesus. Ora Deus, Senhor meu Deus, aqui eu estou na tua presença, te buscando com meu coração partido diante de ti, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Amém. Não é simples? Bem mais fácil, né? Essa é a oração. Então que nós possamos orar e vigiar. Essa é a nossa oração. Outra coisa, nós somos egoístas porque quando buscamos a Deus, buscamos só para nós, queremos só para nós. Que nem Israel tinha 6 anos para plantar a terra e o 7º ano descansá-la. E a terra era tão boa que Israel passou a plantar também no 7º ano. E Deus cobrou de Israel. E foi caro. Foi caro. Então a mesma coisa acontece conosco. Deus nos abençoa. Nós temos também 6 dias que Deus nos abençoa. Vamos ao trabalho, Deus tem nos abençoado. E hoje, esse dia aqui, é o dia que nós tiramos para quê? Para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus. Nós estamos aqui hoje para cultuarmos ao Senhor. Isso é um culto. O que é um culto? O culto é quando eu vou oferecer algo para Deus e não para mim. A Bíblia diz que Israel uma vez por ano subia a Jerusalém para oferecer culto. Como era o culto de Israel? Oferecer sacrifícios. Não era receber sacrifícios, era oferecer sacrifícios. O culto, quando deixamos a nossa casa, o intuito deve ser de estar aqui na igreja oferecendo para Deus. Oferecendo: Senhor, eu estou aqui, me entregando uma vez mais. Eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para glorificar o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Eu estou aqui para cultuar o Senhor com a minha vida, com a minha oferta. Estou aqui para cultuar o Senhor. Mas nós somos tão egoístas que até esse momento nós chegamos aqui, dobramos os joelhos, já pedimos: oh meu Deus, me ajuda, tenha misericórdia de mim, Senhor. A minha casa, eu preciso reformar a minha casa, eu preciso trocar de carro, eu preciso comprar um sapato novo para o casamento da Neia. Senhor, me ajuda, não, você me ajuda, tenha misericórdia. Estão vendo? E não é. O culto é para adorarmos ao Senhor. O que nós temos ofertado para Deus aqui nessa noite? Às vezes nós congregamos e congregamos errado. O que nós temos ofertado nessa noite? Qual foi a nossa oração nessa noite ao Senhor? Então é adorar ao Senhor. Até nas canções que cantamos aqui, até as canções têm que ser adorando a Deus. E uma boa parte das nossas músicas é pedindo para nós: e manda fogo, e manda fogo, e manda fogo, e aquilo, e me abençoa, me abençoa. O Senhor diz: pô, mas eu te trouxe aqui para você me adorar, para você me glorificar. Hoje é o meu dia, hoje é o meu momento. E aí nós estamos aqui pedindo para nós ainda. Então nós fazemos errado. Fazemos errado. Até nas músicas nossas, as músicas já são para nós pedindo. As nossas músicas já é tentando já comover o povo. Comover o povo. E errado, porque a música ela não é horizontal. A música é vertical, é para Deus. A pregação sim, ela é horizontal. Porque eu não prego para Deus. Imagina eu pregar para Deus. Quem sou eu? Deus, senta aí que eu vou pregar para o Senhor. Quem sou eu? Então a pregação é para vocês. Mas a música ela é vertical. A música é para Deus. E como que Deus vai receber se ele ouve a letra e não fala nada para ele?
só fala para mim, só fala coisas para mim. Aí Deus fala, bem, a música deveria ser para mim, mas não é, então não vou receber. É por isso que às vezes alguém diz assim que não passa do teto da igreja, né? Então nós precisamos entender a forma correta de adorarmos a Deus, de entregarmos a nossa adoração a Deus. Nós precisamos buscarmos, orarmos, vigiarmos. É na oração que nós vamos encontrar um conforto. É na oração que nós vamos ter uma visão diferente de nós e do Calvário que nos espera. Porque todos nós temos um Getsemane e todos nós temos, uma hora ou outra, um Calvário. Todos nós temos. Então nós precisamos estar preparados para isso. Todos nós. E quando o Senhor, Ele volta pela última vez para estar com os discípulos nem sabiam mais responder. A Bíblia diz que nem conseguiram responder. E Jesus disse, tá bom, basta. Basta. Venceu o tempo. Que nós possamos aprender com essa lição. A lição da oração. A lição de vigiar. A oração de nos afastarmos daquilo que nos prende da oração. Que nós possamos buscar a Deus com mais afinco. Que nós possamos buscar mais ao Senhor. Porque o profeta Jeremias lá atrás já dizia, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Então que nós possamos buscar o Senhor. Se queremos ter vitória, nós precisamos voltar ao momento da oração. E jamais esquecemos de vigiar. É orar e vigiar. Orar e vigiar. Para termos vitória, para vencermos os dias maus, nós precisamos deste molde. Não adianta esperarmos de um governo. Não adianta nós esperarmos muitas promessas. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. E é isso que nós estamos vendo. A única pessoa que não nos decepciona é Cristo. E é nele que nós temos que nos agarrar. É nele que nós temos que nos ancorar. É na oração, é na busca ao Senhor que nós vamos encontrar forças para atravessarmos esse deserto gigante e encontrarmos o Senhor. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Eu quero orar com você na noite de hoje. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Tem alguém nessa noite que necessita de oração? Tem alguém que está passando pelo Getsemane? Ou tem alguém que já chegou no Calvário, já que está sendo crucificado? Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, vamos orar juntos? E essa semana nós vamos estar aqui, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Nós vamos estar aqui, e eu já pluralizo porque conto com você. Vamos estar aqui orando, vamos estar aqui vigiando, vamos estar aqui buscando ao Senhor, porque é na oração que buscamos conforto, é na oração que buscamos visão. Aleluias, aleluias. Vamos orar? Vamos orar que o Senhor, Ele responda às nossas orações, porque às vezes nós falamos, Deus ouça. Deus sempre ouve. O que acontece é que às vezes Ele não responde, mas ouvir Ele ouve. Que o Senhor venha responder às nossas preces na noite de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai querido, buscamos a Tua presença. Eu oro neste momento com os meus irmãos, que a Tua graça, que a Sua misericórdia jamais se ausente da nossa vida. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja. E que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça entender que precisamos entrar no Getsemane para vencermos o Calvário. Fortalece este Teu filho, Senhor, que está lutando, que está aflito, que está amargurado, que está com problemas, com dificuldades. Que as Tuas bondosas mãos, papai querido, estejam estendidas sobre este meu irmão. Fortalece-o, dê graça, dê a vitória, Senhor. Ajuda-o, Senhor, a vencer. Ajuda-o, Senhor, a estar, Senhor, no momento de oração. Fortalece-nos, ó Deus,
nos leva ao Getsemane, Senhor, para oração. Precisamos, Senhor, voltarmos ao Getsemane, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a regressarmos ao Getsemane, para o lugar da oração, lugar de vigiar. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos vencer os calvários que sobrevirão sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, nossa família, sobre a igreja do Senhor. Fortalece-nos, ajuda-nos, Senhor. Abençoa este meu irmão. Eu não sei o que ele vem enfrentando, mas Tu conheces, Senhor. Ajuda-o, ó Deus. Fortalece ele, Senhor. Dá força para que ele possa orar. Ajuda a estar em vigilância. Ajuda o Senhor. Se alguém aqui está passando pelo Calvário, socorre, ó Deus. Socorre. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Socorre o Senhor. Levanta-o. Não deixe este meu irmão morrer na caminhada, mas fortalece-o, que ele possa sair mais forte nesta noite. Levanta, Senhor, uma igreja forte, destemida, valorosa. Ó Pai, nós te suplicamos em nome de Jesus, que as Tuas bondosas mãos jamais se retirem das nossas vidas. Nos fortaleça, Senhor. Ajuda o meu irmão que está lutando com a sua família, com o seu trabalho. Abençoa este lar, Senhor, este lar conturbado. Senhor, fortalece esta família, dá vitórias a este lar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu filho na noite de hoje saia daqui revigorado, renovado pela Tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, para que possamos continuar com a nossa caminhada. Abençoa, Senhor, esses jovens valorosos, esses jovens abençoados. Abençoa o Senhor. Abençoa a Tua igreja de uma forma geral. Que as Tuas bondosas mãos se estendam sempre sobre ela. Ajuda-nos, ó Deus, a nos manter em pé nesta nação, levando a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre as portas onde não houver. Abra, Senhor, e que a nossa confiança esteja totalmente depositada e ancorada no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão. Profetiza na vida dele algo bom.